Boa noite, eu sou Gilberto Hereda. Estamos aqui no YouTube iniciando o nosso curso sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, como havíamos prometido. Este é um momento de alegria e felicidade por estarmos juntos, né? Hoje, quinta-feira, será o dia da semana em que vamos apresentar esses estudos e estamos agora às 19h30, que é o horário, né, que vamos fazer essas lives. Antes de iniciarmos o nosso curso, eu gostaria de fazer algumas colocações, dar algumas orientações, no caso, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento do curso, sentindo como devemos sentir as vibrações, as energias, as criações. Então eu escrevi alguma coisa e eu gostaria de ler agora para vocês, né, para a gente tomar isso como base. Né? Então eu digo, olha, ao iniciarmos este curso, você vai ter uma visão nova e clara do universo real, esquecendo o passado. Vai aprender algo novo que já se encontra na natureza, dentro de novas perspectivas. Para isso, é necessário que você seja o amor que é você, buscando o saber que é você, através da intuição. Se veja como o universo, tudo está interligado. Sinta Deus em associação com o seu divino ajustador em você. Você não pode ir ao mundo espiritual carregando pesos, a menos que esteja livre, leve como uma criança. Sua consciência é superior, apesar de ainda estar lidando na matéria, sem, entretanto, se separar do seu divino ajustador. Os pensamentos prendem você à matéria. Você não deve se aprisionar às formas de baixa vibração. Você não pode, não precisa disso, e não o aprisionará enquanto estiver identificado com ele. O limite do seu conhecimento é, na verdade, o limite daquilo que você é capaz de lidar. É o limite do que você está lidando que define o seu próprio limite. Assim, você é capaz de perceber adequadamente a sua realidade, ou seja, os processos permanentes de combinar o seu mundo interior com a realidade de consenso, a fim de manter o mundo interior aliado com o mundo externo. Essa realidade deve ser usada como medida. A definição natural de percepção da realidade consiste em combinar a realidade interna, particular, com a realidade externa. Se você tentar inverter este conceito de percepção da realidade, você então cai no abismo da descrença e está inexoravelmente conectado à matéria. O Cristo trouxe esse conceito dizendo: você não pode atender a dois senhores. Avante, pois, para a verdadeira libertação, a da consciência. Conhecei a verdade e ela vos libertará. Então, eu escrevi isso, né, para servir de orientação para a gente, né? Como a gente faz aqui, né? A gente diz aqui, olha, você não pode ir ao mundo espiritual carregando pesos. O que é carregar pesos? É estar conectado à matéria, é você estar ligado aos sistemas que estão aí na matéria, é você estar discutindo problemas materiais. Então, tudo isso traz à sua consciência esse peso que você não pode ir ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual você tem que estar com o coração puro, com a mente livre. Isso, naturalmente, você se aproxima do seu divino ajustador que está em você, ou que está em nós, né? O Espírito. Então é Ele que está nos ajustando a seguir o roteiro
da evolução natural, sem dores, sem sofrimentos, sem agonias. E se a gente inverte isso, porque o Espírito é ele quem nos indica o caminho que devemos seguir, ele transmite essas orientações para nós, almas, nós apreciamos, identifica com o nosso ser, desperta em nosso ser, e a gente transmite para o corpo físico para seguir desta forma. Este é o conceito. Então, como nós dizemos, se a gente tentar inverter isso, é o que nós fizemos aqui no plano físico, na matéria, no planeta Terra, nós fizemos isso. Então, o que é que nós fizemos? Nós estamos colocando o nosso centro de força, a nossa mente, em contato com o plano material, com essas energias de baixa vibração, energias densas, onde estão manifestados o ódio, a inveja, a vingança, todas essas coisas, a ambição. Então, tudo isso é que nós estamos ligados e estamos querendo levar isso para nós almas. Então, é isso que a gente diz. Se a gente tentar inverter isso, esse conceito, então nós estamos ligados inexoravelmente a plano físico. É isso que nós estamos. Nós vivemos a matéria. Nós nos preocupamos com o amanhã, nós nos preocupamos com doenças, nós temos medo de tudo. Então, tudo isso que está conectado a nós e que nós estamos vivendo dessa forma. Tá? Então, esses estudos é exatamente para a gente ir se desligando dessa forma material, do plano físico, e naturalmente, na medida em que a gente vai se desinteressando, desinteressando do plano físico, das coisas que estão aí, que não são necessárias à nossa subsistência, ao nosso bem-estar, à nossa paz, à nossa alegria. Então, na medida em que a gente vai deixando de dar importância a essas notícias do universo, do planeta, universo de política, de economia, essas coisas todas que estão aí e que impressionam a nossa mente cada vez mais, à medida em que a gente vai deixando para lá, deixando de assistir televisão, esses programas que eles transmitem todas essas coisas, eles fazem tudo para transmitir o medo, porque quando a gente está com medo, a gente aceita qualquer coisa. Então é preciso que a gente vá se desvinculando, se desinteressando desses planos da matéria, essas coisas da matéria, e naturalmente com isso nós vamos nos aproximando, as almas vamos nos aproximando do nosso divino ajustador, tá certo? Então esse é o conceito que nós temos, que damos a todos nós, para que a gente possa então ir assimilando com mais facilidade os estudos. Então, vamos iniciar com o princípio de tudo, que o absoluto, existia já o absoluto, eu vou marcar ele aqui, o absoluto, isso aqui vejam bem, existe o absoluto e existe Deus. Deus não é o absoluto. Deus é quem vai dar vida ao absoluto. Deus é energia pura, absoluta. Então vamos acompanhar um raciocínio. Nós estamos representando ele aqui em duas dimensões, altura e largura, certo? Então, vamos imaginar que esse absoluto, o absoluto, ele é constituído de partículas infinitamente pequenas. E essas partículas estão num caos, estão paradas, como nós vamos definir aqui. No princípio, o absoluto, no princípio só existia absoluto.
tudo era caos. Não existia densidade alguma, vejam bem, densidade alguma. As partículas que constituem o absoluto, em toda a sua plenitude, era silêncio profundo. A quietude se perpetuava em sua vastidão infinita. A escuridão encobria a face do universo. Encobria a face do infinito. O movimento não existia, senão em contingência e potência, a vida não tinha o ânimo vivificador. Então vamos voltar para ele. Isso aqui existia assim. Agora, nós vamos fazer um exercício durante todos os nossos estudos, nós vamos exercitar a nossa imaginação, certo? Einstein, uma vez ele disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Porque o conhecimento você pode pegar um objeto de um ponto e colocar em outro só. E a imaginação você pode correr o universo. Então, nós vamos usar a imaginação, né, para ir penetrando neste, né, incomensurável universo que vai ser criado agora, e nós vamos examinando ele. Então, vejam bem, existia assim. Agora, vamos imaginar, certo? Vamos imaginar que esse absoluto tenha 3 dimensões. Aqui só tem 2. Vamos imaginar que tenha 3. Com 3, vamos imaginar um cubo, né? Tem 3 dimensões. Vamos imaginar um aquário, tem 3 dimensões. Né? Vamos imaginar assim, tá certo? Bem, agora, né, nós vamos imaginar o absoluto, né, em múltiplos, né, limites, ou em múltiplas definições, enfim, nós vamos gerar o pensamento agora, nós vamos gerar a intenção e vamos estar no universo, no Oceano Atlântico, ou Pacífico, né? O Oceano Pacífico. Então, vamos analisar dentro desse Oceano Pacífico, né, não há 2 dimensões, não 3 dimensões, mas múltiplas dimensões. Né? Vamos imaginar que o Oceano Pacífico tem uma profundidade de 10 quilômetros. Né? Então, nós vamos descer até 5 quilômetros, tá certo? Vamos ficar no fundo do oceano, no meio do oceano, com 5 quilômetros. Vamos imaginar assim. Se sinta assim. Não pensei que não tem pressão, a pressão vai lhe matar, não existe só a imaginação. Nós estamos nesse centro. Agora você olha para todos os lados, para cima, para baixo, tá? Em todas as múltiplas dimensões, qualquer lado que você olha, é o que está definido aqui que nós colocamos. Né? Só existia, né, o absoluto, né? Vamos colocar que o Oceano Pacífico é o absoluto. Né? Vamos comparar o absoluto com o Oceano Pacífico. Então, onde nós estamos, dentro do absoluto, tudo era caos, não existia densidade alguma. Né? Então, era aquela pressão que naturalmente a gente sente, né, descendo do oceano, isso não existia. Né? A imaginação é que a gente estava livre, leve, solto. Né? Então, as partículas que constituem o absoluto, vamos comparar com as gotas, né, do oceano, que são partículas. Né? Em toda a sua plenitude era silêncio profundo. Então, onde nós estamos, imersos nesse Oceano Pacífico, era o silêncio profundo. Né? A quietude se perpetuava em sua vastidão infinita. Né? A escuridão encobria a face do universo. Não existia movimento nenhum.
a não ser nas gotas de água, né, no caso, que estavam ali, né, em contingência e potência. Né? Então, vamos imaginar assim, de repente, o absoluto manifestou a necessidade da vida, certo? Estamos lá no centro do oceano, vamos dizer que o absoluto manifestou. Então, neste momento, né, surgiu, né, eu vou descer aqui para a gente ver, né? Desculpem, mas nós estamos vendo aqui agora, vamos descendo, certo? Aí, quando o absoluto clamou, né, houve a necessidade do absoluto, e ele clamou pela vida, Deus, em sua infinita misericórdia, a atendeu. Né? Então vamos lá para o oceano, onde você está, no centro. Deus se manifestou ali. Né? E quando ele se manifestou, iniciou um movimento circular. Né? Então, nesse movimento circular, você sinta Deus e comece a girar, você girando em torno do seu eixo, né? Em torno do seu centro, como um peão. Então, você gerando uma velocidade inimaginável pela nossa mente. Né? Então, o que é que você não é seu corpo físico, você é uma esfera. Né? Então, girando naquela velocidade, o que que acontece com as gotas d'água? Elas vão se separando, né? Aquela velocidade, elas vão se separando. E vai criando uma esfera rarefeita, né? Que é essa aqui. Deus, no seu movimento, vai criando essa esfera rarefeita no centro do absoluto. Ou seja, lá no Oceano Pacífico, onde nós estamos, né, colocando isso, certo? Então, nesse momento, né, cria-se essa esfera rarefeita, né? Nós vamos, então, né, ver a criação dessa esfera rarefeita, vamos estudar ela, certo? Vamos colocar aqui, vamos desculpando, a coisa, né, assim. Então, cadê? O negócio aqui está querendo me complicar agora. Então, aqui é o caos, a gente já viu, agora vamos ver a esfera rarefeita. Deus, com esse movimento que nós estamos vendo, né, vamos analisar como começou tudo, né, desde o princípio de tudo, desde o caos até a criação da esfera rarefeita. Então, diz assim, olha, um instante da criação, o ponto de partida, o início do movimento de Deus, né, que gerou o universo, nós vamos entender como sendo a necessidade que se manifestou no absoluto da vida por si mesma, isso no absoluto, tá? Que se manifestou como a primeira lei do universo, né? E a mais importante. Né? E o grande supremo Deus, manifestando a sua infinita misericórdia, atendeu, dando início a tudo. Assim, existe o absoluto, que é constituído de todas as partículas existentes invariavelmente, que nós estamos vendo aqui, bota ele aqui, deixa eu tirar dessa imagem, que ainda não é ela que vai aparecer para a gente, não, é o outro. Então é o absoluto, né? Existe o absoluto, vamos colocar aqui, existe o absoluto, né? E existe Deus, que criou a esfera rarefeita, tá certo? Então vamos ver aqui. Então, né, colocando aqui, vai desculpando que a coisa é assim mesmo. Agora. Né? Então existe, veja bem, então existe o absoluto, que é constituído de todas as partículas existentes invariavelmente, de Deus, que é a vida do absoluto. Né? Deus é energia positiva, aí já atendendo a necessidade do absoluto, da vida do absoluto. Deus
que ele fez, vibrou a sua inteligência, que é a primeira manifestação da inteligência no universo, sobre si mesmo, iniciando um movimento circular. Essa é a segunda lei, a lei do movimento. Primeiro, a necessidade, segundo, a do movimento. Essa lei do movimento é que vai criar tudo, né? Fazendo manifestar o movimento, né? Que passa a ser uma norma para a criação do universo. Vejam bem, como todas as leis criadas por Deus, manifestando-se em toda a plenitude, onde existir o universo, vai existir Deus, sendo a geradora de todo o movimento circular, iniciando nas partículas que constituem o absoluto um movimento em torno desse centro. Você, no meio do oceano, girando, tá certo? É o absoluto. Começou a girar no centro, nas partículas do Deus, né? Girando no centro do absoluto, girando nas partículas do absoluto. Vamos comparar você girando lá no Oceano Pacífico, né? Certo. Fazendo as partículas se posicionarem mais afastadas umas das outras. Com esse movimento girando uma velocidade grande, né? Estonteante, né? Inimaginável, elas vão se afastando como o absoluto, né? Como Deus. Ele é uma esfera, é um ponto de luz. As partículas do absoluto vão se separando, criando, né, uma esfera rarefeita. Né? Essa separação dá início a uma nova lei, que é a lei da dispersão, onde as partículas do todo vão se afastando uma das outras, né? Que a gente chama de força centrífuga, criando uma esfera rarefeita. Dentro dessa esfera só existe Deus, só existe energia. As partículas do absoluto ficaram fora, percebe? Então, a partir daí, passou a existir como um poço, né, de energia positiva, ou energia absoluta, que é Deus, alimentada por ele, Deus, para a criação e manutenção do universo, manifestando com isso uma separação entre a inteligência divina, Deus, dentro da esfera, manifestação fenomênica positiva ou luz dentro da esfera, e as partículas do absoluto, manifestação negativa ou trevas. A gente coloca assim só para, né, porque nós estamos nesse mundo, né, de dualidade, certo, errado, alto, baixo, claro, escuro. Então a gente fez essa colocação assim para que a gente possa ir entendendo, né? Dentro da esfera, Deus; fora da esfera, a ignorância, a escuridão, as trevas, o absoluto. Para esse absoluto, a geração de todas as potências divinas, a essência do universo. E as matérias de baixo, é o polo negativo, aqui estão fora, né? É o polo negativo. Através desta esfera, operou a separação entre matérias e matérias. Então, veja bem, a matéria, as partículas do absoluto que estão em movimento circular, e as partículas do absoluto que ainda não estão nesse movimento circular, produzindo assim uma diferenciação na matéria até então homogênea, sem movimentos, o caos, promovendo uma separação entre as matérias que estavam embaixo, ou seja, que estavam no absoluto, e que confluíram para um só lugar, né, as que estavam acima, só para diferenciar. Né? Então, vem assim, agora nós vamos ver leis, né? A atuação da lei do movimento. Vamos examinar agora o que está ocorrendo dentro da esfera rarefeita, né? Que nós falamos que só tem a energia de Deus, não a energia do movimento, mas Deus. Certo? Tem uma diferença entre a energia do movimento, que é relativa, nós vamos ver isso, e a energia de Deus, que é absoluta. Então, dentro das esferas, criou um vórtice, né, dentro da esfera rarefeita,
fazendo revelar-se uma energia com força de atração para o centro. Isso é o vórtice ou a lei da condensação. Quem condensa a energia é o vórtice. Nós vamos estudar tudo isso. Nós estamos fazendo essa colocação para vocês irem tendo uma visão do que é a criação do universo. Para o centro, energia esta que é a manifestação de Deus, ou lei de coesão ou força centrípeta, do centro, de fora para dentro. A centrífuga é do centro para fora, centro-fuga. E a outra centrípeta de fora para dentro. Então vamos ver a lei, a ação da lei de coesão. Veja o que vai acontecer, prestem atenção. A ação da lei de coesão faz manifestar a lei da aglomeração, ou seja, ela atrai a energia de Deus, não gerada pelo movimento de Deus. Prestem atenção a isso, a energia de Deus, a aglomeração. Quando as energias de Deus manifestadas pelo seu movimento se aglomeram até o ponto em que é uma partícula. Essa é uma partícula da energia de Deus. Prestar atenção. Deus, no seu movimento, expandiu a sua energia, gerando a esfera rarefeita, que dentro dela é essa energia dele, é ele. Então, essa energia que foi, com o movimento de rotação, criou-se um vórtice, e esse vórtice é que condensa essa energia, gerando uma força de dentro para fora, atirando-as para os mais longínquos pontos do universo como espíritos, manifestando assim a lei da repulsão. Vejam bem. Então, o que é que o vórtice faz? O vórtice a gente vai estudar o vórtice em toda a criação do universo e em tudo. Essa lei, o vórtice é a lei da coesão, ou seja, coesão quer dizer condensação da energia. O que é a coesão? O que é a força de coesão? É a condensação da energia. Nós vamos estudar isso tudo detalhadamente. Certo? Então, quando o vórtice criou essa partícula de Deus, é um espírito. Aí é a origem do espírito. A natureza dele, Deus. Tá certo? Estão entendendo? Então, quando juntou muitas partículas dentro de Deus, elas foram expulsas. Havia muita energia com pouco espaço da esfera rarefeita, então elas começaram a sair por todo o universo. Isso quando o universo já está criado. Elas ainda não estão, essas partículas que são os espíritos, ainda não estão sendo expulsas, porque ainda não existe o universo. Estão percebendo? Então vamos ver aqui uma outra coisa. Quem é Deus? O grande supremo do universo. Então vamos ver se a gente tenta definir o indefinível. Eu gosto muito da definição que Shebna deu para Deus. Ele disse assim: Deus é inefável e incriado, e criador de todas as coisas. Vejam bem, perceberam? Então, nós vamos tentar uma definição do indefinível. Então, ele diz assim: olha, se estudarmos as leis da natureza, isso já com o universo pronto. Se procurarmos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisarmos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão, aquele que é. Aí você me pergunta: mas Gilberto, por que a definição agora? Porque antes a gente não existia. Se a gente ainda não tinha sido criado o universo, não tinha sido criado
né, os planos, né, os reinos vegetal, mineral, animal, nominal, os locas, né, que nós vamos estudar na próxima quinta-feira, nós já vamos estudar a criação dos locas, né? Então, e se a gente, agora que nós, no presente, tentarmos olhar isso tudo para ver, então, a gente vai ver o quê? Sempre a manifestação dele, né? Então, Deus está em toda parte, porque em toda parte se manifestam o seu poder e a sua misericórdia. Percebem? Então, veja assim, este ser, que a gente não pode definir com palavras, este ser podemos admitir que é eterno, não tendo nascido, pois todo aquele que nasce perece, não tendo sido gerado, não tendo princípio, pois tudo que tem princípio tem fim. Ele não tem nome, pois quem quer que tenha um nome é uma criação. Não tem forma, pois todo aquele que tem forma é criação do homem. Ele tem a aparência de si mesmo, veja bem, não como a que estamos acostumados a ver as imagens, né? Mas uma aparência estranha que supera todas as coisas e é superior ao universo, né? Ele é o criador do universo, então ele é superior ao universo, né? Então, essas definições que estão aí é para a gente ver, né? Tudo que a gente colocar, a gente vai botar Deus no ponto relativo de uma aparição. Agora veja bem, ele olha para todos os lados e vê a si próprio a partir de si mesmo. Agora vamos ver, vamos voltar lá para o Oceano Pacífico, onde você estava, né? Nesse movimento que você está vibrando, né? Criou a esfera rarefeita e a esfera rarefeita criou o universo. Você está ali no meio, no centro, você é o centro do universo. Você olha para todo lado, você vê quem? A sua criação, que é você mesmo, a partir de você. Estão percebendo? Então, vamos voltar para cá, para o absoluto Deus. Ele olha para todos os lados e vê a si próprio a partir de si mesmo. Por quê? É ele que está ali, é a manifestação dele, é a criação do movimento dele. Como ele é infinito, né, ele é eternamente incompreensível. Ele é imperecível e não tem semelhança. Ele é o imutável bem, sem falhas, eterno. Ele é insondável, é infinito na extensão e na duração. É finito na distância. É perfeito, não tem defeito. Ele é infinitamente abençoado. Identifiquemos como o grande supremo do universo. Veja bem, Deus é Deus. Ele é infinito e finito. Ele é infinito na extensão, a gente não sabe a extensão dele, até que ponto ele está movimentando as partículas do absoluto. Ali é a extensão dele, né? E na duração, porque é infinito, né? Mas ele é finito na distância. Por que, Gilberto? Porque nós vamos ser criados dele, né? Vamos até o reino mineral inferior e vamos voltar para ele. Bom, se nós vamos nos reintegrar a ele, né, tem um fim, tem uma distância. Percebem? Então vamos continuar. Aí vem assim, não se pode descrever por meios, né? Não se pode escrever com meios materiais o que é imaterial. O que é absoluto não concilia com o que está sujeito a transformações. Então diz assim, descreva o éter, né? Não o éter, né? que a gente conhece aqui no plano físico, mas a energia. Descreva a energia da inteligência. Descreva a energia do pensamento. Descreva a energia, o Asakaya, é uma energia que nós vamos estudar.
Descreva. Né? A gente não pode colocar em meios materiais o que é imaterial, tá certo? O que é absoluto, né, não se concilia com o que está sujeito a transformações. Este aprimora suas qualidades, né, o relativo, aquele permanece para sempre imutável, o absoluto. Um é mera percepção da mente, o relativo, o outro uma realidade do que é. O que os sentidos podem conhecer como os corpos visíveis, relativos, podem ser descritos. O incorpóreo, o invisível, o imaterial que não tem forma, não pode ser conhecido pelos nossos sentidos, nem figurado com palavras. A gente só pode dizer isso quando a gente chegar a ele novamente, perfeito como ele, absoluto como ele. Aí a gente vai ser. Porque a gente só pode descrever aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que somos nós. Então, quando nós chegarmos a ele, né, seremos ele. Então, a gente vai entender tudo isso. Né? Sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas. Ele se manifesta no universo como nossos sentidos, veja, a criação dele, a lei do movimento. Existe em nós uma força, um instinto seguro que para ele nos conduz, afirmando-nos sua existência com maior autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Esta poderosa unidade criou, alimenta e rege o universo, Deus. Está em nós como espírito, como nós vamos estudar. Tem o espírito, tem a alma e tem o corpo físico. Somos uma trindade. Vamos estudar isso detalhadamente. Né? O grande supremo do universo é a energia positiva. O produto do seu movimento, tá vendo? É a energia negativa. Em vista disso, o que vamos estudar são suas manifestações geradas pelo seu sublime movimento, cuja velocidade é inconcebível pelo homem. Manifestações essas que deram origem à vida e vida eterna. Criaram o universo irradiando para todos os recônditos a sua essência divina da vida e da criação. Ele, Deus, é a força suprema que fez com seu movimento manifestar as leis, e digo mais, as energias, né, seus desdobramentos, nós vamos ver tudo isso. E as formas que constituem o universo e as alimenta, dando o ânimo vivificador. Ele é a imagem do universo. Está aí, minhas queridas almas irmãs, vamos chamar assim, a todas vocês. Este é nosso primeiro estudo sobre a criação do universo. É meio complicado porque é o princípio de tudo, né? Tem que usar a imaginação para ir gerando tudo isso. Mas durante todos esses estudos, nós vamos falando sempre disso, sempre da esfera rarefeita, sempre da lei do movimento, sempre da lei da criação, da lei da necessidade. Vamos ver já no nosso próximo encontro, no próximo estudo, nós já vamos ver, como vocês estão vendo aqui, a criação da corrente da energia cinética e o loca da energia cinética. Nós vamos ver a criação também, tanto da energia quanto do loca, da energia cósmica, vamos ver o prana, o vayu, o prithvi, o apas, o tejas, aí constituem toda a natureza da criação do universo. Bem, então meditem sobre tudo isso e qualquer dúvida vocês podem fazer as perguntas que nós vamos, a coordenadora, a minha coordenadora, que é, como eu já disse, é a minha nora, a Verena, ela é que está responsável por tudo isso. Então, todas as perguntas que vocês fizerem,
ela vai colocar e de acordo, né, dependendo do número de dúvidas que vocês tiverem, né, nós faremos uma reunião nova só para responder, para tirar as dúvidas, correto? Então, fiquem com Deus, um abraço sênior e até a próxima reunião, se assim o bom Deus permitir.